Eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para as tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer um projeto 20 que não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Quantos aqui creem que Ele é o Deus de obras completas? E esse comigo? Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, eu vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer um projeto 20 que não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo profetiza isso na tua vida. Meu Deus não todos veem que Ele vai por completo. O meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo Ele eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer um projeto 20 que não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu creio no Deus de obras completas, no Deus de obras completas. Aquele que começou a boa obra é fiel. Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Talvez quem olha para você diz que é um projeto falido, é um projeto abandonado, mas o Deus de obras completas está me direcionando a profetizar sobre a tua vida. Você recebe profecia no meio
Amém? Queremos convidar os irmãos de pé para nós iniciarmos o nosso culto de louvor e gratidão ao nosso Deus. Eu quero convidar os nossos irmãos de carro para estar orando, para darmos início ao trabalho do Senhor nos Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. E siga a permissão do nosso pastor, se nós oramos. Soberano Deus, paz que está no céu, nos abençoa, nos protege, nos livra, Pai, de todos os mal. Pai, abençoa teus servos que estão aqui, outros que estão em caminhos, outro que está enfermo. Pai, abençoando, protegendo. Dando bênçãos para o servo que estão aí nos ouvindo na live. Vai levando bênção, cura a todos os teus servos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Os irmãos podem tomar assentos. Nós vamos estar louvando ao nome do nosso Deus com alguns dos hinos de nosso cenário cristão. E eu convido os irmãos a louvarmos com o hino de número 303 da nossa harpa cristã. Hino de número 303. 303 da nossa harpa cristã. Para nós, resplandecer na cruz.
pecador vem para a luz, quer resplandecer na cruz. Tu precisas de Jesus. Aleluia, glória. Precisamos do Mestre em toda e qualquer circunstância. Aleluia. Hoje nós estamos um pouco roucos, pois ontem ministramos a palavra de Deus e caiu uma graça muito grande e a gente fica sempre no outro dia, não é assim? Mas vamos louvar a Deus com 304. Quando estou a contemplar a montanha vem, e a porta governar está Jesus também, que estende as suas mãos sobre nós ali. Se assim que por mim Cristo vem aqui, a face adorada de Jesus verei, com alegria amada no céu estarei, na mansão dourada e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. E entre as ondas estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem. Se Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada
Então vamos louvar a Deus com mais um hino dessa sequência, o 306. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. A palavra de Deus é para mim o tesouro sem igual, em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mas precioso que ouro e amor. A palavra de Deus é doce, mas que o porque a toma pela fé, há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel. Aleluia. São as santas escrituras que nos conta de Jesus, o qual vindo da altura fez brilhar nas trevas luz, para nos dar eterna vida. É a morte se humilhou, tendo já vencido a vida. Deus o Pai o exaltou.
que compensa o perdido, que rebelde pecador, como o santo evangelho, que nos fala de perdão, que transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor, salvação já estou fluindo, este mundo de amor, do juiz eu fui liberto, da condenação de amor, pela Bíblia estou bem certo, que Jesus é o Salvador. Jamais vai ser ouvido outro conto de amor, que converta o perdido, que rebelde pecador, como um santo evangelho, que nos fala de perdão, que transforma o homem velho numa nova criação. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Aleluia. O Evangelho de Jesus Cristo, ele muda a vida do ser humano. Ele muda a vida do homem. Ele pode ser, ele pode ter cometido toda ou qualquer atrocidade, mas o Evangelho de Jesus Cristo, ele muda a vida do homem. Eu fico a imaginar o apóstolo Paulo, ele dando o seu testemunho. É tão bonito quando ele diz lá no livro de Romanos, quando ele escreve a carta aos romanos, que fala do Evangelho, ele diz: eu não me envergonho. Eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus, salvação para aquele, para todos que creem. Aleluia. E por que, pastor? O apóstolo Paulo disse que o Evangelho era o poder de Deus, ou é o poder de Deus, porque ele sabe que o Evangelho, ou melhor, ele sabe o que o Evangelho fez na sua vida. Ele sabe quem ele era. Ele sabe da maldade, da ruindade, da perversidade que tinha no seu coração. Ele sabia que ele não prestava. O apóstolo Paulo tinha certeza de que nada poderia mudar a sua cultura espiritual, a sua crença, a sua fé. O apóstolo Paulo sabia que ele era perverso por natureza e ninguém jamais conseguia dobrar ele. Mas um dia, no caminho de Damasco, ele disse ao rei Agripa: ó rei Agripa, era meio-dia em ponto, sol claro, o sol estava tinindo, eu vi uma luz, e essa luz era tão clara, uma luz brilhar meio-dia, sol causticante. É impossível a gente olhar no espaço e perceber uma lâmpada acesa no sol causticante. Pode acender uma luz, bota uma luz no lugar alto e acenda ela quando o sol estiver bem claro, para ver se você percebe que aquela lâmpada acendeu. Mas o apóstolo Paulo diz: meio-dia, rei Agripa, uma luz nos cercou. Alamudai que me comanda a raia.
O teu Deus é grande. Dai que eu reino como dá. Teu Deus é poderoso e faz o que você não pode fazer. Ele disse: a luz era tão clara que eu fiquei cego. Eu caí do cavalo. Eu e meus companheiros caímos do cavalo. E ouvi uma voz que me falava em hebraico: Saulo, Saulo, por que me persegue? Duro é para me recalcitrar contra os aguilhões. Em outras palavras, ele estava dizendo: duro é para ti dar murro em ponta de faca. E o apóstolo Paulo, rendido, ele cai no chão, cego. Ele pergunta: quem és, Senhor? E aquela voz disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. O apóstolo Paulo tinha 1 milhão de razão para dizer que o Evangelho é o poder de Deus. Aleluia, porque esse mesmo Evangelho alcançou ele. E aquela voz que falava com ele disse: vá lá na rua chamada direita, na casa de Simão, fique lá. Fique lá. O apóstolo Paulo disse que foi lá para casa. Simão e ficou ali. Ele disse que foi jejuar. Passou 3 dias orando e jejuando. Quando o homem pensa que é alguma coisa, Deus ele quebra ele no meio. Aleluia. Que Deus vai fazer na tua vida é algo muito grande. Deus está entrando com providência nesta causa. Aleluia. O poder do Evangelho vai se manifestar na tua vida. Aguarda a grande surpresa de Deus. Aguarde a grande surpresa de Deus. Porque por estes dias Ele está mostrando para você o poder do Evangelho. Ele disse que naquela rua chamada direita, ele sonhou, chegava um homem e colocava a mão na cabeça dele. Aí Deus vai lá onde está Ananias e disse: Ananias, vamos, meu Deus, vá lá na rua direita, lá na casa de Simão, vá lá orar por Saulo. Ele está lá orando, Veja que testemunho Deus começa a dar de um homem que era perseguidor da igreja, um homem que matou, que açoitou, um homem que consentiu na morte de Estevão. Vejam o que é, aleluia, que Deus diz para Ananias: vá lá, aleluia, na rua chamada direita e pergunte lá por casa de Simão, por um homem chamado Saulo. Ele está orando. Ele está lá orando. Aí Ananias disse: mas Deus, o que é que eu vou fazer, Deus? Aquele homem, a fama daquele homem é muito grande. Aquele homem é um perseguidor da igreja. Aquele homem tem prendido, aquele homem tem açoitado, aquele homem tem batido terror contra o Evangelho. Aí Deus disse: vá, Ananias, porque ele é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios. Vá. Glória a Deus. Aleluia. Deus está tomando providência com respeito à tua vida. Tenha certeza, Deus vai quebrar. Quem está te oprimindo, se prepare para orar por ele e por ela. Aí a Bíblia diz que Ananias, quando chegou lá, Ananias já gritou: irmão Saulo, irmão Saulo, o Senhor que te apareceu lá no caminho de Damasco, ele mandou eu vir aqui orar por você. Olha aí como Deus é tremendo. Deus revelou tudo em Ananias.
Ananias já chegou lá sabendo de tudo. O Jesus que te apareceu lá no caminho de Damasco me mandou aqui orar por tu, orar por você. Ananias disse que eu chegou lá e estava lá orando, chorando, quebrado na presença do Deus de Israel. Oh, glórias ao nome do grande, do eterno, do todo-poderoso, daquele que está quebrando algo muito grande ao teu respeito, algo muito grande que tem te feito chorar. Oh, recebe de Deus nesta noite conforto, alegria, porque Ele está quebrando laços. E a Bíblia diz que quando Ananias colocou a mão na cabeça de Saulo, que orou por ele, diz que o apóstolo Paulo, ele testifica, ele diz que como uma escama caiu dos olhos dele, ele voltou a enxergar. Mas Jesus disse a ele vai ver o que é padecer. Tem pessoas que Deus vai ensinar como é machucar crente, como é fazer crente chorar. Pessoas que não estão tomando ciência, estão brincando, estão falando mal, estão criticando, estão zombando. Mas Deus vai quebrar. Deus vai quebrar. E quando Ele quebrar, aí você vai ver chorando, padecendo e dizendo: agora sei o que é ser ruim, hoje eu sei o que é ser perverso. Que grande foi o sofrimento do apóstolo Paulo. Vamos ficar de pé, queridos, para lermos a palavra de Deus. Precisava falar isso com você nesta noite, porque Deus tem visto o que você tem passado. Deus, Ele tem contemplado o que estão fazendo com você. Talvez tenha alguém que pense que Deus não está olhando, mas Deus está vendo. Eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Levítico, capítulo de número 24. E o versículo de número... Vamos ver Salmos. Salmos 24, e o versículo 1 até o 6. Vamos ler o que eu leio no livro de Salmos. Salmos é o livro dos cânticos. O livro dos cânticos, capítulo de número 24, versículo 1 até o 6. Não, tem muitos crentes que estão deixando as enfermidades ser maior do que a vontade dele estar na casa de Deus. Se eu fosse olhar para dores, se eu fosse olhar para enfermidades, eu não estaria na casa de Deus, porque eu estou aqui com esse braço, não estou podendo levantar. E os meus braços, por conta da bucite, magoei os dois braços, os dois ombros doendo muito, a minha perna, somente o joelho, vem doendo muito. Eu sofro de 5 hernias de disco, com muitas dores, mas se eu parar é pior. Eu não posso parar. A gente vem se arrastando devagarzinho, a gente tem saúde para fazer outras coisas, não é assim? De manhã eu trabalho, eu tenho saúde para trabalhar, porque eu não tenho saúde para fazer alguma coisa também para o meu Deus. Mas
Eu sou eu, né? Nem todo mundo são iguais. Tem pessoas que sentem tantas dores que não conseguem andar, não conseguem sobressair. Hoje mesmo a missionária, a irmã Cristiane, coordenadora, ela ligou para mim agora à noite, a gente conversando. Ela estava dizendo que está com muitas dores, está até com dificuldade para andar, mas nós estamos aqui, queridos, e a gente entende que tem pessoas que sofrem dores e conseguem andar, tem outros que sofrem e não conseguem andar. Eu não paro, porque se eu parar, eu sei que eu não vou conseguir também andar. Então eu tenho que me mover, eu tenho que deixar o corpo sempre quente, porque se eu me deitar para fazer gosto para a doença, ela nunca mais vai sair do meu corpo. Aí é cada dia pior, pior e pior. Mas Deus tem me dado graça. Vamos ler Salmos 24 e os versos de 1 até o 6, que diz assim. Vamos ler os Salmos 24 completo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque eles o fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem entrará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, aquele que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Ele receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos para a entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Vamos estar orando, apresentando os nossos irmãos que estão enfermos, para Deus estar curando enfermidades. Senhor meu Deus, meu Pai que está nos céus, querido e amado Deus, eu venho te louvar, te agradecer por tudo, pela tua bênção, pelo teu amor, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Meu Deus, eu venho te apresentar, ó Pai, a vida de cada crente nesta noite. Aqueles que estão enfermos por enfermidades. Meu Deus, eu venho te apresentar, ó Deus, o teu trabalho esta noite. Venha estar conosco, falar aos nossos corações. Venha nos ajudar, ó Deus, em tudo. Meu Deus, meu Senhor e meu Rei, meu Mestre, esteja conosco, ó Deus. Fale aos nossos corações, aplique essa leitura em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assentos. Estamos aqui hoje alegres, felizes e satisfeitos com o nosso Deus. Amém. Eu quero convidar a nossa irmã Neuza, missionária, pastora, serva do nosso Deus, a nossa irmã Neuza. Ela vai trazer algo de Deus para nós nesta noite. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. É motivo de muita alegria estar aqui, né? Hoje viajaram ontem, não deu para ir, né? Mas eu estou aqui. Dizendo a Deus, eu não posso parar, foi de pastor. Eu não posso parar, deixar a casa do Senhor por nada. Porque eu já sei tudo o que passei e não posso deixar de vir.
Quando eu não posso, eu aviso, mas mesmo sem poder, eu venho devagarzinho e chego aqui. Porque é melhor estar aqui na casa do Senhor do que estar pelas ruas e pelas televisões assistindo. Ainda bem que eu olho e eu nem vejo direito. Porque eu acho que é bom. Sabe por quê? Porque eu não vou ficar viciada assistindo televisão que eu não gosto. E Deus não quer que eu olhe, Deus não quer não. Deus não quer eu assistindo novela. Nem nada, né? Nada. E eu só tenho que agradecer a Deus. Porque eu pedi muito a Ele para não ficar em casa. Estou aqui, né? Vou ler os 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele é socorro bem presente na minha angústia, na tua angústia. E Ele resolve. Quem resolve é o Senhor. Aleluia. Ele é quem resolve. Só Jesus para resolver por nós. Ele entra onde nós não podemos entrar, Ele entra, arranca e tira. Seja enfermidade, seja luta, o que seja, Ele resolve por nós. A gente orando, pedindo a Ele, e Ele ensinando, ajudando, decretando, dando vitória, porque Ele é. Ele fala, Ele assina, Ele decreta, Ele ajuda e dá livramento. Eita, Deus grande, Deus tremendo. Ele faz como quer. Ele faz, se Ele curar, está curado. Se Ele não curar, Ele nunca deixa de ser Deus. Sempre Ele é Deus. Estou aí com minha nora doente, com 2 tipos de enfermidade. Se eu tinha me dito, eu fui lá e disse a ela. Ela ainda está por lá de Recife lá para fazer os exames. Porque ela vai ter que entrar em cirurgia, porque é 2 de enfermidade. E eu tive lá e disse a ela assim, não disse Jesus, mas porque ela é católica. Eu disse assim, olha, o que tem aí dentro é mioma e um cisto. Disse a ela e vim embora, porque é um pouco não gosta de. É católica, não gosta de. A mãe dela era minha muito bem. Ela pediu uma Bíblia dessa, eu pedi o pastor Deus, eu entreguei a ela. A mãe da minha mãe. E está para o lado de Recife, eu peço aos irmãos que orem por ela, por esse, para lá. Vai ser 2 cirurgias. E está magrinha, né? Perdeu todo o sangue, tomou sangue. Esses dias estava em Recife tomando sangue, mas ela ficou lá no hospital para tomar sangue, porque não tinha sangue nada. Mas o Senhor disse que está no controle de tudo. Operando o Senhor, quem impedirá? Meu filho foi para São Paulo com a neta, e ela luta, ela tem muita medalha. Ela que escolheu. Aí o pai faz tudo. Aí ganhou em primeiro lugar em São Paulo. Foi para o Rio, a São Paulo, já foi para fora do Brasil. E dá assim. E hoje eu vi a medalha dela foi para São Paulo. Ela, meu menino veio no domingo e ela chegou. E foi o irmão e foi a menina também, mas só quem passou, só quem ganhou foi ela. Em primeiro lugar. Daqui, em primeiro lugar foi ela. Então eu estou aqui agradecendo, né? Porque tem gente que diz assim, mas não é de Deus. Mas eu não posso me proibir. Ele não é evangélico. Ele era pequeno quando eu levava. Mas vai chegar um dia e o Senhor vai entrar no coração dele. E ele diz, mãe, Jesus me perdoa porque eu vou ter tatuagem. Ele se perdoa, mas sua mãe não concorda. Eu disse para ele,
Sua mãe não concorda, você lutou depois que saiu de dentro de casa. Porque ele disse a você lutasse só se fosse com ele e a gente. E ele nunca lutou. Mas quando ele casou, um ano ele lutou na casa dele. Eu disse a ele que eu não aceitaria e o Senhor também não. Mas você quer, quem pode fazer? Só Jesus, né? E eu agradeço a oportunidade, foi até aqui, não mais adiante, né? Graças a Deus que eu estou melhor da garganta, e quando ataca, mas graças a Deus estou melhor. É feito um nervosinho que dá em mim e ataca, e chega a pular. Mas esse nervosinho vai sair em nome de Jesus. E agradeço por tudo, pelo meu pastor, pela confiança, né? De eu estar aqui junto com eles, porque Deus me conhece ele, conhece o irmão, conhece a gente, né? E sentindo falta da coordenadora, também da minha bênção, esposa dele, que tem uma amor tão grande por ela, por irmã Luciana e por ela. Que amor de Deus, viu? Igreja, amor de Deus. Porque Deus, ele sabe de tudo. Até aqui peço que ore por toda a minha família. Para Jesus salvar, libertar, eu dizer, minha casa de Deus, minha casa servirá o Senhor. Amém? Amém. Amém, queridos. Irmãos, nós vamos ouvir também o nosso irmão Ricardo louvar ao nome do nosso Deus nesta noite. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vou deixar aqui em Lucas 1:37. Lucas 1:37 que diz: porque para Deus nada é impossível. Amém? Deus é grande e maravilhoso. Vamos louvar. Filho meu, não fique pensando que estás sozinho. Não pense em parar no meio do caminho. Se cada vez mais perto está tua vitória. Filho meu, eu estou contigo para te defender. Venha onde vier, você vai receber. Serás assinado no livro da vida, da vida. Quando minhas mãos ninguém pode pedir. Se estou contigo, quem será contra ti? O inimigo foge com minha presença. Se estiver eu erro o chão, não há quem resista o poder das minhas mãos. Eu sou teu Deus, não resista não, não resista não. Quando me levanto, ninguém pode pedir. Se estou contigo, quem será contra ti? O inimigo foge com minha presença. Se estiver eu derrubo ao chão, não há quem resista o poder das minhas mãos. Eu sou teu Deus, não resista não, não resista não. Onde você for, eu estarei contigo. Pode ir em frente, não tenha perigo. Você está guardado em minha proteção. Filho meu,
Depois de tudo isso que já te falei, vai continuar nessa opressão. Exalta o meu nome e alegra teu coração, teu coração. Quando me levanta, me pode pedir. Se eu estou contigo, quem será contra ti? O inimigo foge com minha presença. Se estivermos eu derrubo o chão, não é que existe o poder das minhas mãos. Eu sou teu Deus, não desistirão, não desistirão. Quando me levanto, me pode pedir. Se estou contigo, quem será contra ti? O inimigo foge com minha presença. Se estivermos eu derrubo o chão, não é que existe o poder das minhas mãos. Eu sou teu Deus, não desistirão, não desistirão. Não desistirão, meu Deus. Eu sou contigo, para tudo sempre amém. Não desistirão. Amém. Não desista não. Deus é contigo. Pode ser esse mesmo. Pode ser. Eita Deus grande! Pode ser esse mesmo. Eu sou teu Deus. Aleluia. Glória a Deus Todo-Poderoso. Você foi chamado, é o escolhido. Você vai ser mais usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus está te mandando. Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agitou lá, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer o vaso como Ele quer. Passando isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai te ajudar. Esse é o nosso Deus, Rei do universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz, tudo Ele faz. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Esse é o Deus de Deus. Tudo Ele faz. Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agitou lá, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado
Aleluia. Glória a Deus. Que a igreja me ajude a louvar. Amém. Estão louvando para o Todo-Poderoso. É o grande, é o Rei. Eu aprendi que a vida não é fácil. Eu sei que é difícil prosseguir. Sei que quando tudo está bem, aí não falta nada, não falta ninguém. Amigos pra sorrir a gente sempre tem. Mas quando o plano dá errado, a gente julga um fracassado, e do seu lado não fica ninguém. Os amigos se vão, e quem sorria com você me deixa jogar na solidão. É assim, nesse mundo de aparência só se vale o que se tem. Quem tem muito vai muito e quem não tem não é ninguém. Nem por isso vou deixar me abater. Mas além de Deus, que se exalta é humilhado e quem se humilha é exaltado. Com amigo sempre eu sempre vou lutar. A certeza que está comigo é o grande Deus, Jeová. Eu vencerei, não insistir, eu sei que vencerei. Deus está comigo, meu filho a mim, eu sei que vencerei. Qualquer dia essa muralha vai cair. Eu vencerei. A prova vai passar e a porta vai se abrir, então eu passarei. E como recompensa de todas as lágrimas que chorei, o troféu da vitória eu receberei. Aleluia. Nesse mundo de aparência só se vale o que se tem. Quem tem muito vale muito e quem não tem não é ninguém. Nem por isso eu vou deixar me abater. Mas além de Deus, que se exalta é humilhado e quem se humilha é exaltado. Com amigo ou sem amigo eu sempre vou lutar. Na certeza que está comigo o grande Deus, Jeová. Eu vencerei. Como não insistir, eu sei que vencerei. Deus está comigo, meu fiel amigo, eu sei
esta muralha vai cair. Eu vencerei. A porta vai passar, a porta vai se abrir, então eu passarei. E como recompensa de todas as lágrimas que chorei, o troféu da vitória eu recebi. O troféu da vitória eu recebi. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus, minha alma grita, pedindo socorro. Se estás me ouvindo, vem falar comigo. Pode ser baixinho, que ouço, quebra esse silêncio. Fala comigo como antes. Só vou sair daqui quando responder com fogo. Deus, minha alma grita, pedindo socorro. Se estás me ouvindo, vem falar comigo. Pode ser baixinho, que ouço, quebra esse silêncio. Fala comigo como antes. Só vou sair daqui quando responder com fogo. Fala, Deus, basta só uma palavra. Fala, Deus, que a história é mudada. O médico falou, o juiz já decretou. Todo mundo tá falando que está tudo acabado. Não importa o que eles dizem, se o Senhor não falou nada, é vida. Teve vida na morte de Lázaro, teve vida na casa de Chay, teve vida no velório da viúva de Naim. Teve vida
falou, o juiz já decretou, todo mundo já falando que está tudo acabado. Não importa o que eles dizem, se o Senhor não falou nada, tem vida. Teve vida na morte de Lázaro, teve vida na casa de Chay, teve vida no velório da viúva de Naim. Teve vida na morte de Lázaro, teve vida na casa de Chay, teve vida no velório da viúva de Naim. Não importa o que estão falando, é vida. Não importa o que estão falando, é vida. Tem vida. Não importa o que estão falando, não deixe ninguém desanimar você não. Tem vida. Deus é vivo. Deus é grande. Deus é poderoso. E o que vocês pediram, Ele vai cumprir. O que você pediu. Que Deus não é um que imita, nem que filho do homem que se arrependa. Amém. Como vocês oraram por mim e pela minha família. Agradeço por essa rica oportunidade. Oh, glória! Amém, queridos? Nós vamos continuar meditando na palavra de Deus com os irmãos em ciência. Nós estamos falando sobre a oração, sobre o poder da oração. E estamos falando dos elementos que compõem as nossas orações. E já aprendemos que a entrega, a voluntariedade, a espontaneidade é o primeiro elemento. Eu não tenho que orar porque alguém me convida, porque Deus manda, porque a Bíblia manda. Eu tenho que orar porque é necessário, a necessidade que eu tenho que ter na minha alma. Esse é o primeiro elemento da oração, é a espontaneidade. É você dobrar o seu joelho porque você quer conversar com Deus, porque você sente sede de conversar com Deus. O segundo elemento que nós vimos é a busca. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Ele disse a Ezequiel: levanta-te e desce ao vale, e lá eu falarei contigo. Então eu tenho que buscar, eu tenho que descer, eu tenho que me aprofundar para encontrar a Deus. A Bíblia diz que Deus diz: quando me buscarem de todo o teu coração, então me encontrareis. A Bíblia diz que precisamos buscar a Deus de madrugada, cedo, logo. O segundo elemento da oração é a busca. O terceiro elemento da oração é o quebrantamento. Eu tenho que me quebrar. Eu tenho que chegar diante de Deus com o coração quebrantado. Davi disse que um coração quebrantado, Deus ele não rejeita. Só que quando eu junto esses três elementos, eu preciso entender que a minha oração ela tem que ter tempero.
primeiro, ela tem que ter gosto. Porque tem crente que vai orar e é uma oração tão sem graça, é uma oração forçada, é uma oração tão sem jeito. Ele mesmo parece que ele está de castigo. A oração, ela tem que ter sabor. Você está oferecendo para Deus o melhor que você tem. Então você vai botar o ingrediente melhor que você tiver. Porque a oração, ela tem que ser temperada. E nós vimos que Deus, Ele diz que até as nossas palavras, elas têm que ser temperadas com sal. Porque o sal é um conservante. Eu disse aqui aos irmãos na semana passada que se nós salgarmos uma carne, um peixe, o que nós salgarmos, a gente sabe que vai ter aquele produto por muito tempo. Antigamente não existia geladeira e todas as carnes, tudo que nós comprávamos, salgávamos, colocávamos no sol, e aquela carne, aquele alimento, ele ia ter uma durabilidade de muito tempo. A gente vê a charque, ela dura anos. Mas por quê? Porque está com sal. Então, nós vimos na semana passada que a nossa oração, ela tem que ser salgada com sal. Também, queridos, o escritor, ele diz no texto sagrado que a nossa oração, além de temperada com sal, ela precisa ser pura. E tem crentes que não estão colocando pureza naquilo que estão fazendo para Deus. Muitas vezes vai orar e a sua vida não está de acordo com a vontade de Deus. Então, a minha oração, ela tem que ser pura. Ela tem que ser temperada, mas também ela tem que ser pura. E uma coisa pura é uma coisa sem mistura, é uma coisa transparente, é uma coisa inocente, intensa. Uma coisa pura, ela não é adulterada. O leite, quando se tira ele da vaca, ele é um leite puro. Mas alguém vai colocar água, então ele ficou um leite adulterado. Então não se pode, aleluia, pôr impureza naquilo que está fazendo para Deus, falando com Deus. Então, quando eu vou orar, quando eu vou buscar a Deus, a minha oração, ela tem que ser pura. Porque Deus disse a Moisés, o incensário, ele tem que ser temperado puro. Vamos ler a palavra de Deus? Meu Senhor, irmão, cara. Levítico, capítulo de número 24, versículo de número 6. Levítico 24:6. E os fornos em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa, pura, perante o Senhor. Veja bem o que é que a Bíblia ela diz nesse texto. Que Moisés ele diz aos filhos
de Israel, que quando forem oferecer os pães, esses pães eles têm que ser colocados numa mesa pura. Aleluia, não podem ser colocados em qualquer coisa. Porque tem crente, irmãos, que estão colocando as coisas para Deus de qualquer forma, de qualquer jeito. E você tem que entender, aleluia, que Deus, Ele exige pureza de nós. Deus, Ele exige que quando nós cheguemos diante dEle, cheguemos com pureza. Lá Isaías diz que Isaías diz que quando eu for orar, eu tenho que tirar do meio de mim o apontado dele, o falar impiamente. Eu não posso dobrar o meu joelho para adorar a Deus se a minha língua vive falando mal dos outros. Eu não posso dobrar os meus joelhos, aleluia, para falar com Deus se eu vivo apontando a vida de um e a vida de outro. Porque Deus, Ele não recebe esse tipo de oração. Então o que eu for fazer para Deus, aleluia, tem que ter pureza. Porque um dos grandes problemas está sendo esse, querido. Que eu vou dobrar o meu joelho para falar com Deus, mas às vezes até a minha oração é para Deus condenar, é para Deus ferir, é para Deus matar, é para Deus, aleluia, acabar com a vida do outro. E Deus, Ele não para atender esses tipos de oração. Eu me lembro a história de uma irmã do ciclo de oração. Essa irmã, ela se engraçou de um jovem da igreja. E ela colocou as irmãs para jejuar e orar para elas matar o marido dela para ela ficar com aquele jovem. Pensou? Isso é um tipo de oração que Deus não escuta, porque não tem pureza, querido. Então o que eu vou fazer para Deus tem que ser puro. Eu vou conversar com Deus, a minha oração ela tem que ser pura. Os meus lábios têm que estar puros. Nós lemos aqui no livro dos Salmos que o crente, para ser abençoado, ele precisa ser puro. Vamos ler. Já fizemos uma leitura, a gente vai ler aqui Salmos 24, versículo 4, 5 e 6. Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. O versículo de número 3 diz: quem subirá ao monte do Senhor? E quem entrará no lugar santo? Quem? Isso aqui está falando de oração. Quem subirá ao monte do Senhor? Aqui, irmãos, é oração. Aqui não significa monte que eu tenho que subir lá para cima, não. Aqui é oração. Quem subirá ao monte do Senhor? E quem entrará no lugar santo? Lugar santo aqui é lugar sagrado. Aleluia, é a oração que você vai fazer, é o momento que você vai conversar com Deus. A Bíblia diz que os sacerdotes, quando ele ia interceder pelo povo, diz que ele entrava, as suas roupas tinham sinetas, e ele entrava com uma corda amarrada pelo meio. Porque ele ia entrar no Santo dos Santos para falar com Deus, para apresentar a Deus os pecados do povo. E a Bíblia diz que se ele entrasse em pecado, ele morria lá dentro. Era consumido na hora. Se ele entrasse impuro, ele era consumido na hora. E aí, o pessoal puxava ele pela corda. Aí tinha que preparar outra pessoa para entrar, para interceder pelo povo. Mas quando ele entrava puro,
Diz que ele começava a falar com Deus, o povo lá fora começava a ouvir as sinetas, o som dos sinos, aleluia, que estava na roupa dele batendo, e o povo se alegrava, o povo exaltava, o povo glorificava a Deus, porque sabia que iam para casa com a resposta. Aleluia. Glória a Deus. Mas como é que você está entrando na presença de Deus? Irmãos, eu tenho um cuidado tão grande para orar. Eu, quando vou conversar com Deus, eu procuro tratar Deus melhor do que eu trato uma pessoa. Porque muitas vezes o cara acorda de manhã, vai receber uma pessoa para conversar com uma pessoa. O cara vai escovar o dedo, o cara vai se preparar, não é? Aí tem gente que acorda de madrugada, dentro de sacola, vai conversar com Deus. Eu não converso com Deus. Acordar para conversar com Deus, eu tenho que ir lavar minha boca. Eu tenho que me preparar, porque eu vou conversar com Deus. Eu vou orar a Deus, eu não converso, eu não oro a Deus. Acordar no meio da noite, eu vou no banheiro, eu escovo. Se eu não escovar a boca, mas eu boto baixa da boca para ir conversar com o meu Deus. Porque Ele é digno de que eu faça isso. Aleluia, Ele é digno que eu mude a minha forma de conversar com Ele, procure fazer o melhor. Então, quem subirá ao monte do Senhor e quem entrará no lugar santo? Esse lugar santo aqui é um lugar sagrado. É um lugar que você dobra o seu joelho para conversar com Deus. Aquele lugar é sagrado. Eu estava dizendo ontem lá em Trapiche Velho, e vou dizer aqui: não permita que ninguém entre no seu quarto. Os casais estão permitindo. Chega um amigo, chega uma amiga, aí deita na cama do casal. A Bíblia diz que o seu leito é sagrado. Chega um estranho, uma pessoa qualquer que não faz parte do seu convívio, deita na sua cama. Entra no seu quarto, parece que está entrando na casa dele. O seu quarto é sagrado, a sua cama é sagrada. Não permita, não deixe ninguém deitar nela, a não ser você, seu esposo. Seu filho pode deitar, mas outra pessoa não. Eu tenho alertado os casais para isso. Não permita, porque muitas vezes a amiga vai visitar a outra, aí se deita na cama da amiga e fica lá deitada, parece que está na cama dela. Cuidado. O teu quarto, o teu leito é sagrado. Então, se você constitui o lugar da oração, aquele lugar é santo. Mas esse lugar, ele precisa por quem? Quem subirá ao monte do Senhor e quem entrará no lugar santo? Ele diz aqui: aquele que é limpo de mão e puro de coração. Tem que ter o coração puro. Por isso que Deus disse a Moisés que aquele incenso, ele tinha que ser temperado e puro. Então o crente, para ser abençoado, ele precisa ser puro, porque quando ele entra puro na presença de Deus, ele volta com resposta. Aleluia. Aleluia, é uma resposta para as suas orações, quando ele entra com pureza. Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, aqui é os desejos. A alma aqui, nesse contexto, é os desejos. Vaidade é tudo aquilo que você coloca acima do conceito, acima daquilo que
você acha que está certo. Entregar a alma à vaidade é entregar a alma, a vida aos desejos mundanos, as coisas que traz prazer para você, as coisas que às vezes traz sentimentos de orgulho, de elogios. É a vaidade. A vaidade é quando eu me coloco acima do que eu acredito, do que eu creio. Tem muita gente que estão tentando deturpar a palavra vaidade. Mas vaidade é tudo aquilo que você acha que se torna melhor do que o outro, que traz um brilho diferente para você. Uma das coisas que destruiu o diabo foi a vaidade. A Bíblia diz que ele andava sobre as pedras afogueadas. O ouro, o topázio, o fluônix, a esmeralda era dele, ele andava de cima, ele vivia de cima. A vaidade, ela leva ao orgulho. Que não entrega a sua alma aos prazeres terrenos. Ah, mas eu acho bonito isso, eu acho bonito aquilo. Para mim, eu acho que está certo. Mas a Bíblia diz: ai daquele por quem vier o escândalo. Porque muitas vezes tem pessoas que olham para mim e quer ser como eu, me copia. E muitas vezes, quando eu tomo uma decisão fora do comum, quando eu faço algo que aquela pessoa percebe que está fora, aquela pessoa se decepciona, aquela pessoa se escandaliza. E muitos deixam o Evangelho, muitos deixam a igreja porque se escandalizou com aquela outra pessoa. Então tem que haver a pureza. E puro, querido, puro nesse sentido aqui, é sem mancha, é sem mácula, é ser uma pessoa irrepreensível. Alguém olha e não julga, porque hoje a gente não pode mais falar que aquele irmão está fazendo isso, que aquele irmão está lá, porque está falando mal de mim. Mas muitas vezes é o orgulho, é a vaidade, os prazeres mundanos. Aí o salmista diz que esse que é puro de mão, limpo de coração, este receberá a bênção do Senhor, e a justiça de Deus, da justiça do Deus da sua salvação. Deus é justo com ele. O versículo 6 diz: esta é a geração daquele que buscam a tua face, ó Deus. O salmista ainda conclui: esses que são limpos de mão, puro de coração, que não entregam a sua vida à vaidade, esses é uma geração que busca o Senhor, é uma geração que ora, é uma geração que intercede, é uma geração, aleluia, que está para fazer a vontade de Deus. Para orarmos, precisamos estar puro. 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 22, segunda epístola de Paulo
a Timóteo, capítulo de número 2, é o versículo 22. Foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade e a paz, como os que com um coração puro invocam ao Senhor. Puxa, que versículo lindo. Este 2 Timóteo: foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade, a paz, com o coração puro. Ore, invoque ao Senhor. É isso que eu estou dizendo, irmãos. A gente precisa apresentar a Deus pureza naquilo que a gente está fazendo. Próxima semana a gente continua falando da pureza e a gente entra nesse versículo de 2 Timóteo 2 e 22. As horas já se foram e a gente precisa encerrar. Nós vamos fazer uma oração para Jesus curar, para Jesus entrar na família, nos lares, no casamento, para Jesus resolver problemas. Eu quero convidar o missionário pastor Nicodeusa para fazer esta oração nesta noite. Ela vai orar para Jesus entrar nos lares, na família, nos casamentos, para Jesus curar a enfermidade e resolver problemas. Mais uma vez, né? Estou aqui. Bora orar para Jesus dar vitória a cada família, enfermo. Pai querido que está no céu, eu estou aqui diante da tua presença, te pedindo perdão da minha. Pedindo perdão. Deus, apresenta o pastor, apresenta a Bíblia, a bênção. Jesus, cada família da gente. Entre Deus, olha os enfermos. Vai trabalhando, Jesus, vai dando vitória. Deus, o Senhor sabe de tudo. Deus, cada enfermo, Jesus. Jesus, dê vitória a tuas filhas. Deus, cada um, onde estiver em casa, onde estiver no hospital, nas UTI, vai fazendo a visita, meu Deus, vai ajudando nós, vai dando graça, força, misericórdia. Estamos aqui orando e crendo na vitória, meu Deus. A vitória do teu povo, meu Deus, vai ajudando, vai entrando com providência, meu Deus, vai curando, libertando. Estou aqui apresentando, meu Deus. Oh, Jesus, a missionária Cristiane, meu Deus, vai alientar ela, vai dando uma vitória à tua serva, vai me dando vitória, a vitória à minha amiga também. Jesus, todos, meu Deus, a família, a minha família, do pastor, a do irmão. Jesus, entra onde nós não podemos entrar, meu Senhor. Estamos aqui intercedendo e crendo na vitória. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu creio na vitória, Deus. Eu creio que o Senhor está trabalhando. Apresenta minha nora que está ali. Deu enferma, entra, Deus, com providência. Vai repreendendo todo o mal, vai salvando, vai libertando, entrando, dando concentrar, meu Deus. O Senhor sabe de tudo, em nome do Pai, do Filho e do
mãos e receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus hoje para todos sempre. Todos digam amém. Leve de Deus uma bênção para cá.